Olá, pessoal! Hoje iremos começar o estudo do sistema cardiovascular. Nessa aula de hoje, eu vou falar apenas sobre o coração, então eu vou falar sobre as cavidades que formam o coração, os tecidos e as válvulas. Em nossa próxima aula, que eu dividi em parte 2, irei falar sobre o batimento cardíaco e sobre a pressão arterial. O sistema cardiovascular ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. A palavra cardio vem de coração e vascular de vasos sanguíneos. O sangue nós já estudamos em uma aula anterior, os vasos sanguíneos eu irei falar em uma outra aula e hoje nós falaremos sobre o coração. Só lembrando que os vasos sanguíneos existem três tipos, que são os capilares, as veias e as artérias. O sistema cardiovascular, ele é fundamental para integrar todos os outros sistemas do organismo. Então, ele tem relação com outros sistemas. Então, quando eu falo, por exemplo, na distribuição de nutrientes, eu estou integrando o sistema cardiovascular com o sistema digestório. Então, os nutrientes que foram absorvidos pelo intestino delgado vão ser transportados pelo sangue, que faz parte do sistema cardiovascular. Da mesma maneira, o sistema respiratório. Então, os gases, oxigênio e gás carbônico são transportados pelo sangue. Quando eu falo em hormônios, temos que lembrar do sistema endócrino. Então, as glândulas produzem os hormônios, lançam ele no sangue e são transportados pelo sangue. Quando eu falo em sistema imunológico, vamos pensar nos anticorpos, eles estão dissolvidos no plasma sanguíneo. Quando eu penso nos resíduos metabólicos, aquelas excretas que são produzidas pelas células, são transportadas pelo sangue para os rins, então para o sistema excretor, para ser eliminado junto com a urina. Quando falamos em sangue também, eu falei que era importante para manutenção da temperatura corporal. Então nós somos animais homeotérmicos. Então nossa temperatura interna, ela tem que ser constante. Para que isso aconteça, o sangue vai distribuir o calor para todo o corpo. Então vamos começar a falar sobre o coração. Ele é um órgão musculoso, então ele é formado por tecido muscular, no caso é o estriado cardíaco. Ele é oco, então ele apresenta as cavidades e ele funciona como uma bomba. Esse funcionamento ele depende das contrações e relaxamentos do músculo estriado cardíaco. O coração está localizado dentro da caixa torácica, entre os dois pulmões. Ele tem uma ponta e essa ponta ela é voltada para o lado esquerdo. O coração ele está na área central e ele está voltado para o lado esquerdo. Ele não fica do lado esquerdo do seu corpo. As contrações que o coração faz, que é responsável pelo batimento cardíaco, elas são involuntárias e são rápidas. Essa rapidez na velocidade é devido às estrias presentes nesse tecido. Involuntária porque nós não comandamos os batimentos cardíacos. As cavidades que formam o coração, elas são quatro. Tem as cavidades superiores, que são os átrios. Então, nós temos o átrio direito e o átrio esquerdo. As inferiores são os ventrículos, então o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Cuidado que a figura que você está olhando aqui, o lado direito da minha imagem representa o lado esquerdo do coração e o lado esquerdo da minha imagem está representando o lado direito do meu coração. A ponta do coração ela é voltada para o lado esquerdo. Eu disse para vocês no slide anterior que o coração é formado por tecido muscular estriado cardíaco. Porém, não é o único tecido, o único tipo de tecido que forma o coração. O tecido muscular estriado cardíaco forma o miocárdio, que é o músculo responsável pela contração vigorosa, intensa e involuntária. Porém, o coração ele tem um tecido conjuntivo para o lado de fora, chamado de pericárdio. Então, o pericárdio é uma membrana bem lisinha que reveste a parte externa do coração. Na parte interna do coração, nós temos o endocárdio, que também é um tecido conjuntivo.
Então, é uma membrana que vai revestir a cavidade interna. E o miocárdio, ele está entre o pericárdio, que é um tecido conjuntivo, e o endocárdio, que também é um tecido conjuntivo. Mas o miocárdio é um tecido muscular. Quando eu falei para vocês que o coração tinha 4 cavidades, que são 2 átrios e 2 ventrículos, nós temos que entender que não há uma comunicação entre os átrios. Também não há uma comunicação entre os ventrículos. Porém, há uma comunicação entre o átrio direito com o ventrículo direito e uma comunicação entre o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Porém, essa comunicação ela é controlada, ela permite que o sangue saia do átrio e entre no ventrículo. Então, ela se abre para que aconteça a passagem desse sangue. Daí, após essa passagem, a válvula se fecha para que não aconteça um refluxo do sangue. Então, o sangue ele não pode voltar, fazer o caminho inverso. Então, o sentido é único, tem que sair do átrio e ir para o ventrículo. Então, para isso, a válvula se abre, após a passagem ela se fecha, para que o sangue não retorne do ventrículo para o átrio. Acontece dos dois lados do coração. No lado direito, a gente tem a válvula tricúspide e no lado esquerdo, a válvula bicúspide. Nós também temos outro tipo de válvula que está localizada entre o ventrículo e entre a artéria. E o objetivo é o mesmo, é impedir o refluxo sanguíneo. Então, quando o sangue ele chega ao átrio, ele vai para o ventrículo. Então, abre a válvula, depois ela se fecha. Agora, o sangue tem que sair do ventrículo e ir para a artéria. Então, vai abrir uma válvula, após a passagem, se fecha a válvula também para impedir o refluxo. Então, nós temos a válvula do tronco pulmonar, que está localizada entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. Nós temos a válvula da aorta, que está localizada entre o ventrículo esquerdo e a aorta. A circulação humana, ela é classificada em completa e dupla. O que significa isso? Completa, porque o sangue que está do lado esquerdo do coração não se mistura com o sangue que está do lado direito do coração. O que é esse sangue do lado esquerdo? O que é esse sangue do lado direito? Lembram que eu falei que não há comunicação entre os átrios e nem entre os ventrículos? Então, aquele sangue que circula do lado direito não tem contato com o sangue que circula do lado esquerdo. Isso significa uma circulação completa. Aquele sangue que está do lado esquerdo é o sangue arterial, que é aquele rico em gás oxigênio, é aquele que veio do pulmão. E aquele sangue que está do lado direito, que está representado aqui pela cor azul, é o sangue venoso, é o sangue rico em gás carbônico, é aquele sangue que veio dos seus tecidos e vai ser direcionado aos pulmões, para que ele seja oxigenado e transformado em sangue arterial. Mas isso é um assunto para outra aula. Então, o que significa ser completa? Que o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. Por quê? Porque não há comunicação nem entre os átrios e nem entre os ventrículos. A circulação ela é dupla, porque o sangue ele passa 2 vezes pelo coração. Uma vez para ele ser direcionado aos pulmões e outra vez para ele ser direcionado a todos os tecidos do corpo. E a gente vai entender como que funciona essa circulação na próxima aula. Para que a circulação sanguínea aconteça, é necessário o batimento cardíaco. Esse batimento cardíaco, ele tem que ter um ritmo. Então, estas contrações que acontecem no músculo do coração, elas têm um ritmo. E esse ritmo, ele é provocado pelo nó sinoatrial, ou nódulo sinoatrial, que é uma estrutura encontrada aqui no átrio direito. Aqui nessa estrutura existem células especializadas que produzem impulsos elétricos. Esses impulsos eles são transmitidos para toda a musculatura do coração e o coração vai realizar esse batimento rítmico.
O que vai causar esse ritmo? A sístole e a diástole. Então, a sístole é aquele momento em que o coração se contrai para que o sangue que está aqui dentro seja mandado ou para os pulmões ou para os tecidos. Só que o sangue ele precisa entrar em algum momento. Para que o sangue entre no coração, precisa acontecer a diástole, que é o movimento de relaxamento. Então acontece sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Então isso vai provocar o ritmo do coração. E quem vai ser responsável por isso é o nódulo sinoatrial.